Romanos 8, a partir do versículo 12, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Queremos meditar nessa noite e sermos edificados pela mesma. Constrói dentro de nós este homem novo, essa nova criatura, que o Senhor já começou a fazer essa obra desde o nosso novo nascimento, e continua essa construção até a volta do Teu Filho. Que nessa noite Teu Espírito fale conosco mais uma vez neste lugar. Em nome de Jesus, amém. O nosso tema de hoje é filhos ou bastardos. Poderia ser filhos legítimos ou bastardos? Você é filho ou é bastardo? Filho legítimo? Amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 23 vai dizer, no versículo 2, diz que os bastardos, eles não poderiam entrar na Assembleia dos Santos, até a 10ª geração. Os bastardos são aqueles que não se sentem filhos, ou que não são filhos legítimos. E os bastardos, eles sempre, diante do povo de Deus, na lei, eles eram colocados de lado, eles não viviam junto com o povo de Deus na Assembleia. Quando o povo ia adorar, eles ficavam do lado de fora. Só que a relação de Deus com o seu povo, no geral, sempre foi uma relação de pai e de filhos. Sempre Deus chamou o seu povo para ser seus filhos. Embora o seu povo, Israel, sempre tivesse com o coração endurecido, obstinado para o mal, para a idolatria, Deus sempre buscou Israel, Deus sempre foi em busca de Israel. Deus sempre o amou. Quando chega no Novo Testamento, Jesus, como Filho de Deus, o primogênito, ele vem inaugurar a nova aliança, que estaria agora diante do Pai, multidões e multidões de filhos adotados através de Jesus Cristo. Hoje, a igreja do Senhor é uma igreja de filhos. Só que muitas das vezes, parece que em muitas pessoas ainda não caiu a ficha, que somos filhos. O pensamento do mundo, o pensamento geral, muitas das vezes é que todos são filhos de Deus. Você já ouviu isso? Todo mundo é filho de Deus. Mas será que isso é verdade, segundo as Escrituras? Todas as pessoas são filhas de Deus? Não. Nem todos são filhos de Deus. Por outro lado, os verdadeiros filhos, parece que eles estão nessa compreensão geral, que é uma compreensão superficial do que é ser filho de Deus. E por isso,
Os verdadeiros filhos, eles não valorizam tanto a sua filiação, a sua identidade de filho. Queridos, e essa identidade de filho é muito importante para a nossa caminhada aqui na terra. Compreendermos que somos filhos, compreendermos que temos o DNA do Pai, é muito importante para a nossa caminhada. Quando nós olhamos o exemplo do irmão do filho pródigo, nós vamos perceber alguém que não tinha uma relação de filho com o seu pai, tinha uma relação de empregado, porque quando o seu irmão volta, o filho pródigo, o pai faz uma festa, ele sai correndo, vai abraçar, beijá-lo, manda trocar as roupas, as sandálias, o anel, e aquele filho que ficou na casa do pai, ele diz: eu te sirvo há tanto tempo, e nunca usufruir de nenhum cabrito com os meus amigos. Aquele homem trabalhava como empregado do seu pai, mas ele não tinha liberdade de filho, de matar um cabrito, uma ovelha, um boi, e festejar, fazer um churrasco, de ter festa na casa do pai, de usufruir das bênçãos do pai, ele não tinha. Por isso, aquele que está na casa do pai, mas não se vê como filho, ele é a semelhança daquele homem amargurado, indiferente, tem falta de perdão, tem falta de graça para com os outros, porque assim como ele vive na lei, ele quer imputar a lei sobre os outros, e os outros não podem errar, porque quando erra, ele está com um chicote, ele está com um dedo em riste, ele está pronto para julgar, massacrar e não receber de volta. Por outro lado, nós vemos a história de Jesus, quando vai para o deserto, passar 40 dias e 40 noites jejuando, e ali ele sendo tentado dia e noite pelo diabo, mas essa noção, essa certeza da identidade de filho fez total diferença, porque ali Satanás foi tentar Jesus exatamente na sua identidade, e ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, se tu és, tentando colocar uma dúvida em Jesus, para que Jesus caísse na lábia dele, na tentação dele, mas Jesus estava firme de quem ele era com o Pai, porque no seu batismo, veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus e Jesus também ouviu a voz do Pai que veio dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele foi afirmado na sua filiação pelo Pai, diante de todos. Isso é uma coisa extraordinária, ser um filho e ser apresentado diante de todos como filho amado, como aquele que dá prazer ao seu pai, aquele que dá alegria ao seu pai. Ah, que honra, que maravilha! Por isso Jesus estava pronto a desafiar e a vencer toda e qualquer tentação, mesmo que viesse diretamente de Satanás. Isso nos diz que nós, eu e você, precisamos estar bem firmes nessa identidade de filho. Amém? E Hebreus vai dizer: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Ou seja, aquele que não quer o ensinamento de Deus, a correção de Deus, a direção de Deus, ele quer viver como bastardo. Somente os filhos se agradam dos ensinos do Senhor. Somente os filhos se agradam da direção do Senhor. Como ser então resolvida em nossa identidade como filhos queridos, e assim vencer os obstáculos dessa nossa caminhada aqui na terra? Como? Eu quero trazer 3 lições nessa noite, e a primeira é entendendo a natureza da nossa filiação.
nós precisamos entender a natureza da nossa filiação. Esse sermão, ele é um sermão bastante doutrinário, é doutrina pura, então fique atento. Talvez não seja um sermão para glória a Deus e aleluia, mas um sermão para a compreensão daquilo que nós somos, porque aquilo que nós somos vai definir e determinar em muito a nossa caminhada de forma sadia, de forma firme, e de modo que quando vierem as tempestades, nós vamos permanecer, porque nós sabemos que nós somos em Deus. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é entender a natureza dessa nossa filiação. O versículo 14 diz que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual é a maior evidência de que uma pessoa é filha de Deus? É que ela é guiada pelo Espírito de Deus. Todos os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aquele que é nascido de Deus não pode ser guiado pela sua carne, não pode ser guiado por qualquer outra coisa, mas pelo Espírito de Deus. Aquele que não é filho de Deus, ele não tem como ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelas suas convicções, pelas suas crenças, por aquilo que ele acha que deve fazer. Mas a pessoa que é filha de Deus, ela é guiada, ela é dirigida pelo Espírito de Deus. O versículo 8 e 9 vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o texto está dizendo que essa pessoa não é de Cristo, não é de Deus. Logo, ela é pautada, a sua vida é pautada, suas decisões são pautadas, não pelo Espírito de Deus, mas pela carne, pela natureza humana, pela natureza pecaminosa. E esse, como falei no início, um dos grandes enganos que o mundo colocou na mente das pessoas é que todos são filhos de Deus. Mas será que todos são guiados pelo Espírito de Deus? Será que o mundo inteiro é guiado pelo Espírito de Deus? Será que as pessoas lá fora, elas são guiadas pelo Espírito de Deus? Se elas não são guiadas pelo Espírito de Deus, é porque elas não têm o Espírito de Deus. E se elas não têm o Espírito de Deus, essas tais não são dele. É a palavra que está dizendo. Por outro lado, nós precisamos, queridos, ter muita convicção. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos também andar nesse Espírito. Qual é a natureza da nossa filiação? Todos são filhos de Deus? Se dissermos que sim, estamos dizendo que todos têm o Espírito de Deus e são guiados por Ele. Isso é muito evidente que não é verdade. Estamos dizendo que todos vão para o céu, e estamos incorrendo em um grande erro, de acordo com as Escrituras. Deixa eu te perguntar uma coisa: todos vão para o céu? Não ou sim? Não, é claro que não. Fizeram essa pergunta para Jesus, e ele disse que para ir para o céu precisa entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para a perdição. E Jesus disse: são muitos os que entram por ele. Então há uma diferença muito grande. Nem todos vão para o céu, nem todos serão salvos, nem todos são filhos de Deus. Essa conversa ficou muito clara entre Jesus e um homem muito religioso chamado Nicodemos, um professor dos professores, alguém muito religioso que conhecia a verdade,
Mas Jesus respondeu para ele e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Para entrar no céu, precisa ser nova criatura. Precisa passar pela obra regeneradora do Espírito Santo. Porque não vê João, capítulo 1, versículo de 10 a 13, que diz o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então, quem se torna filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, antes eles não eram. Eles se tornaram filhos de Deus a partir da sua fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Sem esse processo, as pessoas ainda não são filhas de Deus. Elas se tornam filhos de Deus mediante a fé e o novo nascimento. A partir daí, elas são adotadas por Deus através de Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Efésios capítulo 1, talvez não dê tempo de você estar abrindo todos, mas anote. Efésios capítulo 1, versículo de 3 ao 5, vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então ele nos predestinou antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa, para sermos santos, separados, né, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos por adoção. Então nós somos filhos por adoção. Através de Jesus Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus. Amém? E o nosso texto que nós lemos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Amém? Então ele nos recebeu por adoção, ele nos adotou. Então, meus queridos, quem não nasceu de novo, não é filho de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. E se não foram adotados, também não são filhos dele. E são filhos de quem? Bom, quem não é filho de Deus, pode ter outro pai. É claro que, se a gente for falar isso por aí, talvez a gente seja apedrejado. Mas essa é uma doutrina bíblica que nós precisamos compreender, aprender, não sair por aí nos exibindo que somos filhos de Deus e os outros não são. Pelo contrário, como filhos, nós precisamos amar e ter compaixão e levar esse mesmo evangelho aos outros. Bom, se não são filhos de Deus, são filhos de quem? Vamos ler a palavra? Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: e vos vivificou, ou seja, tornou vivo, né, ressuscitou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo
andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Hã? Oi? Filhos de quem? Filhos de quem? Da desobediência. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, todos nós também éramos filhos da desobediência. Outrora nós fomos assim. E éramos, por natureza, filhos da ira. Hã? Filhos de quem? Filhos da ira, como também os demais. Então, queridos, quem não é filho de Deus, pode ser filho da desobediência e filho da ira. Ou seja, estão debaixo da ira de Deus. Todos nós anteriormente estávamos assim porque nós nascemos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O nosso espírito aqui dentro, olha, o nosso espírito aqui dentro morreu no dia em que Adão e Eva pecaram. O espírito deles morreram. Naquele dia, o Senhor disse: se você comer desse fruto, certamente morrereis. Então eles foram e comeram. Consequentemente, eles não caíram duro na mesma hora. Não. Biologicamente, eles continuaram vivos. Mas espiritualmente, eles se afastaram de Deus. Aquele fio que se rompeu foi rompido naquele dia. Aquele fio que ligava o pai aos seus filhos foi cortado, foi rompido. Então nosso espírito foi morto. Todos nós, quando não tínhamos Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele fez o que com a gente? Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Quando Ele entrou em nós, Ele uniu nosso espírito ao Espírito de Deus. E agora nós somos um com Cristo. Foi nesse momento que nos tornamos filhos. Foi nesse momento que nos tornamos adotados por Ele. É por isso que nós precisamos compreender que nós somos agora filhos de Deus. E não mais bastardos, ou filhos da desobediência, ou filhos da ira. Amém? Jesus também, certa vez, falou que, em João 8, que os judeus queriam matar Ele, e Ele falou que eles eram filhos de quem? Filhos do diabo. Ele disse: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão mentindo, vocês estão andando na mentira, e o diabo, ele é o pai da mentira, ele é aquele homicida desde o começo, para ele não tem jeito, e vocês são filhos dele. Então, filhos da desobediência, filhos da ira e filhos do diabo. E também existem os filhos de Deus. Só que para ser filho de Deus, precisa fazer o quê? Nascer de novo, amém? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem outro caminho. Não tem outra escapatória. Ou é filho de Deus, ou não é filho de Deus. E para ser filho de Deus, precisa nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Amém, queridos? Então, a primeira coisa, queridos, que nós precisamos para ser resolvidos na nossa identidade é compreender o que aconteceu com a gente. E se ainda não aconteceu, precisamos dizer assim: eu quero o novo nascimento. Eu não quero só fazer parte de uma denominação, de uma igreja. Eu não quero só vir para o culto, ouvir a palavra. Eu não quero ser só ter esse nome de cristão. Eu quero nascer de novo. Porque se não nascer de novo, queridos, pode ter nome de tudo, menos de filho de Deus. E não vai para o céu. A segunda coisa que nós precisamos
ter resolvido em nossa identidade de filho é termos o posicionamento de filhos. Não basta ser filho, precisamos nos posicionar como filhos. Não podemos ser um filho que não parece que é filho. Não basta ser filho, precisamos nos ver assim, nos enxergar assim. Mesmo que outros podem não nos enxergar, mas nós precisamos nos enxergar assim, nos comportar assim, viver assim como filhos e não como bastardos. Não é saudável o filho viver como bastardo, o filho legítimo viver como bastardo. Não é saudável o filho de Deus viver como filhos da ira, como filhos da desobediência. Não, o filho de Deus precisa viver como filhos de Deus. Do texto que nós estamos estudando, o versículo 12, 13 diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? O verdadeiro filho, ele tem algumas características bem interessantes desse texto. Primeira característica é que nós não somos devedores da carne. O que significa isso? Nós não somos obrigados a fazer nada que a carne quer. Entende? Quando nós somos devedores de alguém, nós somos obrigados a fazer aquilo que a pessoa quer. Quando nós somos escravos de alguém, nós estamos debaixo da autoridade desse alguém. E a Bíblia está dizendo que nós não somos mais devedores da natureza pecaminosa. Nós não somos devedores da carne. Portanto, nós não precisamos fazer aquilo que a carne ordena. Não somos obrigados a pecar. Não somos obrigados a viver debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Não. Nós fomos livres no momento em que nos tornamos filhos de Deus, nós fomos livres do poder do pecado. Nós não somos mais devedores absolutamente de ninguém. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós não temos mais obrigação de viver debaixo de um jugo de escravidão de pecado. Não. Nós precisamos nos rebelar contra esse sistema pecaminoso da carne. E dizer, não, eu tenho escolha. Sabe, queridos, uma das grandes bênçãos de servir a Cristo é que hoje nós voltamos a ter o livre arbítrio para fazer, para pecar ou para não pecar. Antes da queda, Adão e Eva, eles tinham livre arbítrio para pecar ou para não pecar. O Senhor colocou a escolha diante deles. E eles decidiram pecar porque eles tinham essa escolha. Mas se eles dissessem, eu não vou pecar, eles também tinham essa escolha de não pecar. Bom, mas eles pecaram, né? Sim ou não? Claro, eles pecaram. A partir do seu livre-arbítrio, a partir da sua escolha, eles pecaram. Bom, mas depois dessa escolha, o texto vai dizer que nos tornamos escravos do pecado. Escravo não tem escolha.
Escravo faz aquilo que o seu senhor manda, ordena. E se nós éramos escravos, quem nos dominava era o pecado. E o texto também que nós lemos agora há pouco, vai dizer que nós estávamos mortos. Morto decide alguma coisa? Morto tem livre-arbítrio? Claro que não, ele é conduzido. Logo, se nós éramos escravos, se nós estávamos mortos, nós não tínhamos mais livre-arbítrio para servir a Deus, para buscar a Deus, para amar a Deus. O homem caído perdeu o seu livre-arbítrio. Entenda, Deus ele não nos fez robôs. Nós temos decisões. A pessoa que não tem Cristo, ela pode decidir no mercado ou não. Ela pode lavar a roupa ou não. Esse é um tipo de livre-arbítrio que a pessoa ela pode decidir, não foi tirado isso dela. Agora, em relação à salvação, a servir a Deus, o homem perdeu isso. Veja, para que isso volte, para que o homem tenha livre-arbítrio novamente, ele precisa se libertar do antigo opressor, do antigo dono. Ele precisa agora viver ou reviver ou ser vivificado. E foi isso que aconteceu conosco. Jesus nos deu vida, nos ressuscitou e trouxe de volta o livre arbítrio. Hoje, eu e você temos escolha de pecar ou não pecar. Amém? Isso é maravilhoso. E a Bíblia vai dizer que o pecado, ele não tem domínio sobre vós. Não tem. Porque dentro de nós existe agora o Espírito vivificado. Dentro de nós existe o Espírito Santo que nos auxilia, que nos dá força, que nos dá poder, que nos santifica. Então hoje, eu e você podemos pecar ou podemos dizer não para o pecado e viver em santidade. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que, como é que diz? Que nós não somos mais devedores da carne. Nós não somos mais devedores do pecado. Nós não estamos mais debaixo desse jugo, não somos mais escravos, nós somos livres, e como livres, nós podemos viver para a glória de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós precisamos nos posicionar como filhos. O problema é que muitas das vezes nós somos filhos, mas ainda deixamos que o pecado nos massacre, domine a nossa vida. Na nossa livre escolha, a gente se submete a isso. Mas nós podemos andar em vitória. Nós podemos dizer não e caminhar como filhos vencedores no Senhor. O filho, ele mortifica as obras da carne e vive pelo Espírito. O filho não vive longe como desertor, como bastardo, porque o bastardo vivia longe da assembleia. O filho não. O filho ele vive em família. O filho ele está na assembleia dos santos. O filho ele está adorando ao Senhor. Ele não vive como visitante, mas ele vive como filho amado, participante da família espiritual de Deus. Amém? A sua natureza foi mudada. Ele nasceu de novo. Ele é nova criatura. Ele é cidadão do céu. Ele está guardando o novo céu e nova terra. Ele vive, como diz a canção, como homem que tem tudo, mas esperando por algo maior. Ele é satisfeito. Ele tem paz. Você já viu essa canção? É linda. Eu sou como homem que tem tudo, mas que está esperando algo maior. Essa é a situação do filho. Ele tem tudo, ele é satisfeito. Ele está alegre, ele está feliz. Ele está vivendo em paz.
E mesmo assim, ele está esperando por algo maior, por algo do porvir. Queridos, esse filho, eu estou falando de posicionamento do filho, amém? Que o filho, ele precisa se posicionar, viver como filho, compreender a sua posição e galgar esse espaço. Então, ele, acidentalmente, ele pode pecar. Acidentalmente. Mas jamais, jamais, um filho, alguém que nasceu de novo, ele vive no pecado. Jamais alguém que nasceu de novo vai se acostumar a uma vida pecaminosa. Todos nós pecamos. Se formos somar os pecados desse grupo aqui hoje, meu Deus. Vamos ver. Vamos falar os nossos pecados só para a gente ir somando. Estou brincando. Tem alguém que diz assim, hã? Se fôssemos somar, e Deus sabe, todos eles. Deus sabe tudinho. Se fôssemos somar, seria muitos pecados. Mas eu duvido que, sendo filhos de Deus, sendo a sua natureza transformada, você e eu vamos continuar nesse pecado. Não pode. Não faz mais parte de nós. Ele se arrepende, ele pode pecar, mas ele se arrepende, ele se quebranta, ele confessa, ele pede perdão, ele se levanta e anda como vitorioso sobre o pecado. Sabe aquele exemplo da porca? Ele não é como a porca. A porca você pode pegar ela, lavar bem lavadinha, perfumar, até fazer uma roupinha, fazer tudo para a porca, colocar uns enfeites. Mas a primeira oportunidade que ela tiver, que ela olhar uma lama, você coloca uma lama de um lado e coloca uma cama do outro. Você acha que ela vai para onde? Ela vai para a lama porque faz parte da sua natureza. Agora você já viu por aí uma ovelha suja de lama? Uma ovelha se rolando na lama o tempo todo? Não. Ela correndo de um lado para o outro, ela pode se sujar? Pode. Mas ela vai voltar para essa sujeira? Ela vai voltar e ficar na lama? Não. Por que que ela não fica? Por causa da sua natureza. A nossa natureza foi mudada, foi transformada. Nós nascemos de novo. A nossa natureza não é de porca. A nossa natureza é de ovelha. A nossa natureza é daqueles que até pode respingar alguma sujeira, mas logo, logo a gente vai se limpar. A gente vai se lavar e vai caminhar em Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma outra coisa que esse filho, ele tem, o filho não vive, o texto vai dizer que ele não vive atemorizado como se ele ainda fosse escravo. Ele é livre porque recebeu a adoção de filhos, e agora pode clamar, Abba, Pai. Quem é que clama Abba, Pai? Filho. E o filho, não o filho bastardo, mas o filho que tem intimidade. O filho que abraça o pai, que ama o pai, que tem intimidade com esse pai. Abba, Pai, é uma expressão de amor, de intimidade de um filho para com o pai. Como se ele dissesse, meu querido pai, meu pai amado, meu papaizinho. Esse é o significado de Abba, Pai. E só quem pode expressar isso em adoração, em admiração a Deus, são os verdadeiramente filhos. Amém? Mesmo que ele se sujou, ele volta e diz, meu pai, eu te amo, eu sou teu, eu não quero sair de perto de ti. Eu sei que o pecado é que faz separação entre mim e o Senhor, e eu deixo o pecado porque eu prefiro o Senhor. Amém? Filho não vive de arraiar em arraiar, filhos. Já viu aquele filho que todo ano vai para o arraiar? Depois do São João, ele volta. Próximo ano, arraiar. Aí vem carnaval.
Vem no seu, vai para lá e depois volta, mas depois está lá de novo. Não, filho não, ele pode até ir no arraiar, mas ele se arrepende, volta para a casa do pai e diz: nunca mais arraiar na minha vida. Amém? Por último, queridos, mais uma característica de filho, antes de passar por o último ponto, é que o filho, ele não tem dúvidas de que é filho. Amém? Você tem dúvida de que é filho da sua mãe e de seu pai? Não, né? Não tem dúvida. Quando tem dúvida, faz o teste do DNA, né? O filho, ele não pode ter dúvida de que é filho. Ei, psiu, você não pode ter dúvida de que é filho de Deus, se você nasceu de novo. Você não pode ter dúvida. E sabe o que é que testifica isso? A palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela vai dizer que se você crer em Jesus, você será salvo. O texto que nós estamos lendo, o versículo 16, diz o quê? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outras pessoas podem até não acreditar, mas você não pode ter dúvida. O nosso espírito aqui dentro, que foi unido com o Espírito de Deus, ele testifica com o Espírito de Deus que ele é filho de Deus. Há uma confirmação. Isso se chama convicção. É uma convicção que você tem. Que nada e ninguém pode tirar isso de você. Mesmo que você esteja com uma arma na cabeça, dizendo: não, tu não é filho de Deus. Tu tem que negar Jesus. Não, essa convicção, ela vem de dentro para fora. Não é porque você está em um grupo, você é crente? Sou crente. Você é salvo? Sim, eu sou salvo. Não, é algo pessoal. É algo lá de dentro. É uma confirmação do Espírito de Deus com o seu Espírito. Então, ninguém pode arrancar isso de você. Amém, queridos? Então, essa é a outra característica. Como ser resolvido em nossa identidade de filhos? É ter consciência da nossa herança. O último versículo, 17, diz: e se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então, todo filho ele tem herança. Herança biológica, herança dos seus pais. Alguns parecem mais com os seus pais, outros parecem menos, mas alguma coisa tem. O DNA vai dizer que você é filho daquela pessoa. Isso é herança. Existem as heranças materiais também, mas alguém que não é filho, ele não pode ter o seu DNA. Alguém que não é seu filho, ele não pode ter a sua herança. Existem os filhos do coração, não é? Mas Deus, mesmo sendo uma filiação de adoção, Ele uniu o nosso espírito com o dele, e agora nós temos o DNA divino, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Na queda nós perdemos, mas na nova criação, na nova roupagem, ou melhor, no novo nascimento, nós adquirimos novamente. E essa imagem e semelhança está sendo restaurada dia após dia. A Bíblia diz que nós estamos cada vez mais crescendo, nos parecendo com Jesus. Vamos nesse processo de santificação até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é
Jesus. E essa é a nossa meta, nos parecermos com Ele. Nós já nos parecemos um pouquinho, já temos alguns traços. Quando as pessoas nos olham por aqui, elas estão olhando Jesus em nós. Lá em Antioquia, eles olharam os cristãos, aqueles discípulos, e chamaram ele de cristãos, porque se pareciam com Cristo. Então essa imagem de Deus em nós está se restaurando, e é exatamente, querido, essa herança, mas essa herança, ela ultrapassa esta vida. O filho, ele experimenta de tudo da família. Se a família passa por dificuldade financeira, o filho sente, sim ou não? Mas se a família ela é abastarda, ele também vai usufruir daquilo. O texto está dizendo que nós vamos, como herdeiros de Cristo, nós herdamos tanto o seu sofrimento quanto a sua glória. Se com ele nós sofremos, com ele também nós seremos glorificados. O cristão, ele é perseguido, ele é criticado, ele é excluído. Tudo isso que Jesus passou. Por quê? Porque nós herdamos dele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Jesus herdou, nós herdamos também. O crente que quer viver aqui no mundo, mas a primeira perseguição ele quer largar o barco, dificilmente ele se torna discípulo de Jesus. Porque nós herdamos tanto o sofrimento de Jesus, quanto herdaremos também a glória, o porvir, o céu. Amém, queridos? Para concluir, 2 Coríntios 4, 8 a 10 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Então é isso. Somos filhos ou bastardos? Filhos, filhos legítimos. E por sermos filhos legítimos, nós devemos entender o nosso novo nascimento, nos posicionar como filhos e ter a consciência da nossa herança. Que Deus em Cristo nos faça compreender essas verdades. Compreender espiritualmente, que isso seja uma revelação em nosso espírito, para que nós possamos crescer cada vez mais nele, sabendo quem nós somos nele. Amém? Assim nós vamos viver de forma vitoriosa aqui neste mundo, sabendo que somos filhos de Deus, nova criatura, filhos amados. Vamos colocar de pé, vamos orar.